vamos ter que atualizar a aula da contribuição sobre concursos de prognósticos. Direito previdenciário é isso mesmo. Um dia eu falo uma coisa, pode ser que no outro dia já não seja a mesma. Daí a grande importância de você ter sempre o seu material atualizado. E o que aconteceu? Em 2023, nós tínhamos na Lei das Loterias alguns parágrafos trazidos por medida provisória. E ela já não está mais vigente. Então, voltamos com a redação anterior, a redação de 2021. Então, para você não ficar com seu material desatualizado, porque você tem que estar, né, bem, nós vamos começar com esta contribuição. Quando a gente estuda a Constituição Federal, lá no artigo 195, diz que a Seguridade Social será financiada de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E das seguintes contribuições. É aí que vem. Quais são as contribuições que a Constituição já discrimina e autoriza a União instituir, por meio de lei ordinária ou mesmo por meio de medida provisória? Então, lá no inciso 3 do caput deste artigo, está lá, contribuições sobre a receita de concursos de prognósticos. Se você pensar bem, você volta lá no caput e fala e vê assim: será financiada nos termos da lei. Então, para que essa contribuição seja legítima, né, ela tem que ter sido instituída. E aí nós vamos para o artigo 26 da Lei 8.212, que é a lei que trata de quê? Que é a lei que trata do custeio da Seguridade Social. Bem, esse artigo, ele já está com a redação atualizada em 2018. Por quê? Antes nós tínhamos um artigo 26 imenso, inclusive muitas questões também daquela época. Então, cuidado, não faça questões anteriores ao final de 2018, tá? Por quê? Porque está com a redação antiga e aí pode te levar ao erro. Bem, aqui institui, então, a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. O que a lei diz agora? Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concurso de prognósticos. Sim, a que se refere é o que eu falei, o inciso 3 do caput do artigo 195 da Constituição Federal. O produto da arrecadação da contribuição será o quê? Será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Sim, se é uma contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social, aqui o que arrecadar de contribuição, exato, vai financiar o sistema de Seguridade Social. E aí não fala, né, vai incidir X% sobre, não mais. Olha o que a nossa lei traz. A base de cálculo da contribuição equivale à receita auferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Então, o que é? Olha, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Quando eu viro e falo assim, a base de cálculo da contribuição é X. Bem, base de cálculo, para quem está iniciando, e eu sou
muito solidária a quem inicia o concurso público, o estudo para o concurso público, porque a gente fica completamente perdido, né? Não sabe se atira para um lado ou se atira para o outro. E eu sei o quanto é difícil a pessoa engrenar, né? Quantos e quantos abandonam no meio do caminho? Ai, é muito difícil, não estou entendendo. Mas não, é porque muitas vezes as pessoas explicam de uma forma muito formal. Não que elas tenham que fazer diferente, cada um tem a sua didática. Mas eu gosto de trazer aqui, de falar para o público que não é do direito, tá? Para o público em geral. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa que cada um saiba a lei, saiba interpretar e aplicar. Então, base de cálculo, gente, é o valor sobre o qual vai incidir um tributo. No caso, vocês aprenderam a contribuição previdenciária do empregado. Olha, qual é a base de cálculo da contribuição do empregado? É como se eu perguntasse, sobre o que incide a contribuição do empregado? Sobre o seu salário de contribuição. Então, a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado é o quê? Salário de contribuição. Qual é a base de cálculo da contribuição patronal da empresa previdenciária? É a totalidade da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título durante o mês ao empregado e ao trabalhador avulso. Isso é base de cálculo. Qual é a base de cálculo da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos? A receita auferida, a receita, né, recebida, auferida ali nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Então, sobre essa receita é que nós vamos, base de cálculo. Sobre a base de cálculo é que nós vamos aplicar uma determinada alíquota para, então, saber quanto será a contribuição dos concursos de prognósticos. E a alíquota, a própria lei diz, olha, a alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei. Então, a lei de custeio da Seguridade Social, ela não sabe falar qual é a alíquota, até porque não é única. Ela quer dizer o seguinte, olha, vai ter a receita auferida ali nos concursos de sorteio, loterias, etc. Sobre aquela receita, vai incidir, vai aplicar uma alíquota, um percentual. Qual é esse percentual? A lei que vai dizer. Qual lei? A lei das loterias, tá? Então, em determinado tipo de loteria, a alíquota pode ser X, a outra pode ser Y. Nós não temos mais uma alíquota só. Vai depender da modalidade lotérica, tá? Essa contribuição, como todas as contribuições da Seguridade Social, são administradas, arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quando há a Mega Sena, ou a Sena da Virada, né, que há muita mídia em cima por conta dos milhões e milhões que vão ser sorteados, distribuídos, quando vem o sorteio, eu vi na virada
do ano de 2023 para 2024, eu ouvi na presença, ao vivo, falando, olha, aqui estão presentes os auditores fiscais. Então, tem auditor fiscal, tem auditor do próprio sorteio, né? E tem auditores fiscais. Por quê? Porque a contribuição é administrada, arrecadada e fiscalizada pelos auditores da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, vamos ter uma lei dizendo qual é o percentual que se aplica sobre a receita oferida em cada modalidade lotérica. Veja, nós temos a Loteria Federal, a loteria em que o apostador adquire o bilhete, né, já numerado, ou em meio físico ou em meio eletrônico. Nós temos aquela de prognósticos numéricos, que o apostador tenta prever quais serão os números sorteados. Então, a Mega Sena é uma loteria de prognósticos numéricos. Eu acho que vão sair os números 2, 5, 7, 20, 50. Né? Não sei, eu sei que são 6, mas tem essa questão. Então, prognóstico numérico. Tem a loteria de prognósticos específicos. É um tipo de loteria da lei que a gente não precisa também saber detalhes. Loteria de prognósticos esportivos. Olha, muitos pais vão lembrar da zebrinha do Fantástico. Eu sou da época da zebrinha. Por quê? Nós tínhamos a loteria esportiva, temos, né? Quem que vai ganhar? Então, na minha época, eu quase ganhei. E foi dali que eu nunca mais joguei. Eu era criança e meu pai fazia muita, né, loteria esportiva e me deu um cartão para poder marcar. Eu marquei tudo. E o meu time é Corinthians e eu coloquei, era Corinthians e Ponte Preta. E eu coloquei a vitória do Corinthians. O meu pai, nos jogos dele, colocou empate ou Corinthians. Mas olhou para o meu jogo e falou assim, o seu jogo está tão ruim que eu nem vou pagar mais porque quando você colocava duas possibilidades, você tem que pagar um pouco mais. Nem vou colocar. E foi justamente nesse jogo que eu não consegui fazer os pontos totais. Todos os outros eu fiz. Aquele jogo ruim, todos eu acertei. Se meu pai tivesse colocado, né, o empate, porque Corinthians e Ponte Preta empataram naquele dia, eu dividiria o prêmio que teve um jogador único. E eu me lembro e nunca mais joguei. E sabe o que eu falava? Talvez vocês também vão concordar comigo. Eu falava que o meu prêmio seria eu ser aprovado em concurso. Isso mais velha. Então, toda vez que tinha bolão, eu falava, não vou entrar, porque o meu prêmio é eu ser aprovada no concurso. Então, Deus já me concedeu essa bênção, tá ótimo, né? Podem jogar, mas eu já recebi a bênção. Então, vamos lá. Só para descontrair um pouco. Então, loteria de prognóstico esportivo. É a loteria esportiva, né? Tem a loteria Lotex, que é a loteria exclusiva, né? A loteria instantânea, que é aquela que, já na hora que você adquire o bilhete, você já sabe que se ganhou ou não, né? Se ganhou, é o que a gente chamava de raspadinha, né? Aquela coisa da raspadinha. Então, nós temos aí essas modalidades. Professora, para um concurso do INSS, para um concurso da Receita Federal, eu preciso saber exatamente quais os tipos de loterias? Até hoje, não. Mas como o nosso material é o material mais completo, eu prefiro trazer. Vai que no edital entre, né? Mas, quanto a essas loterias,
O que eu quero falar é que a lei das loterias, ela vai dispor sobre as alíquotas da nossa contribuição. Então, veja, na Loteria Federal, 17,04% é aplicado naquela receita e vai para a Seguridade Social. Já na Loteria de Prognósticos Numéricos, que é a Sena, 17,32%. E eu me lembro que, uma época, teve uma propaganda em que a pessoa comprava um bilhete da loteria e o outro lhe falava assim, muito obrigado. Obrigado por quê? Muito obrigado. Você está contribuindo para a Seguridade Social. E a pessoa olhava, né? Eu não estou contribuindo nada, eu estou comprando bilhete porque eu quero ganhar. Por quê? Porque sobre aquela receita toda, 17,32% vai para o orçamento da Seguridade Social, né? Então, vai poder ser gasto em quê? Em saúde, em assistência, né? Ou até, se for o caso, previdência, mas mais voltada à Seguridade Social como um todo. Bem, loteria de prognóstico específico, 1%. Olha aí a minha zebrinha, loteria de prognóstico esportivo 7,61 e a Lotex apenas 0,40%. Então, cada modalidade lotérica tem uma alíquota específica. Por isso que a lei, nossa, a lei de custeio, ela diz o seguinte, olha, a alíquota vai ser prevista em lei, né, que vai ser aplicada na base de cálculo. E qual que é a base de cálculo? É a receita oferida com esses concursos, sorteios, né? Aí, nesse caso. Bem, a lei das lotéricas, ela diz, o produto da arrecadação da loteria de apostas de cota fixa, em meio físico ou virtual, salvo disposição em lei em contrário, será destinado ao pagamento de prêmios, ao pagamento, olha só, de contribuição para a Seguridade Social, incidentes sobre o produto da arrecadação. As alíquotas de 0,10% no caso de apostas em meio físico, 0,05% nas apostas em meio virtual e também ao pagamento do imposto de renda incidente sobre a premiação. Olha, loteria de apostas de cota fixa, diferente daquelas outras que eu te mostrei. Então, 0,1, 0,5, tá? 0,1, 0,5. Então, agora, você que já é nosso aluno, após a edição da aula, já vai para a sua área com o novo vídeo e o novo PDF, tá? Porque você, como eu disse, tem que estar sempre atualizado. Então, fechando a contribuição incidente sobre a receita de concursos de prognósticos. Vamos lá? É uma contribuição já definida, discriminada na Constituição Federal para o financiamento da Seguridade Social. E como ela é já discriminada na Constituição, ela pode ser criada, alterada por lei ordinária ou mesmo medida provisória. O artigo 26 da Lei 8.212, e por que eu fico falando artigo tal? Porque você já marca aí para dar uma olhadinha, você vai estudar sempre, né, com o texto da lei ou do decreto, no PDF já fica lá. Então veja, o artigo 26, ele fala, olha, existe essa contribuição, está instituída, que vai incidir, que tem base de cálculo, o quê? A receita oferida nesses concursos de prognósticos, sorteios. E a alíquota? A alíquota vai incidir sobre essa base de cálculo conforme previsto em lei. Então, a lei vai dizer quais são os percentuais. Então, eu não posso mais colocar como correto numa prova, num item ou numa alternativa que
A Seguridade Social terá como fonte de recurso a contribuição incidente sobre a receita de concursos de prognósticos, com alíquota de 5% sobre o total arrecadado. Errado, tá? Isso era muito tempo atrás, tá? Certinho?